Neste sermão profundo e confrontador, Charles Spurgeon nos convida a olhar para o maior paradoxo da história da humanidade: a cruz de Cristo, um instrumento de morte, vergonha e humilhação, transformado por Deus em o mais glorioso símbolo de redenção, amor e vida eterna. A cruz não é apenas um evento histórico, é um divisor de águas espiritual. É nela que os pecadores encontram perdão, que os mortos em delitos e pecados recebem vida, e que os orgulhosos são humilhados diante da santidade de Deus. Spurgeon, com sua clareza bíblica e paixão evangelística, expõe o escândalo da cruz. Escândalo este que confronta a sabedoria humana, a justiça própria e toda forma de religiosidade vazia. A cruz fere o orgulho do homem, pois revela que nada podemos fazer para salvar a nós mesmos. Ela derruba os méritos humanos e exalta a graça soberana de Deus. Este sermão é uma convocação para que deixemos a superficialidade da fé nominal e nos prostremos diante do poder de Deus manifestado na morte de Cristo. A cruz não é o fim de uma história trágica, é o começo de uma nova criação. Todo aquele que crê passa da morte para a vida. Prepare-se para ser confrontado, quebrantado e também renovado. A cruz de Cristo é escândalo para os que perecem, mas para os salvos é o poder de Deus. Ó, irmãos, a cruz de Cristo é a mais gloriosa manifestação do amor de Deus, mas também o mais poderoso golpe contra o orgulho humano. Quando o apóstolo Paulo declara que não deseja gloriar-se senão na cruz, ele está rejeitando todo o mérito próprio, toda a vanglória religiosa, toda a justiça pessoal. A cruz é a declaração divina de que o homem está perdido e que apenas pelo sacrifício do Cordeiro pode haver reconciliação. Que escândalo para os fariseus, que loucura para os gregos, mas que bálsamo para os corações quebrantados. A cruz revela o horror do pecado, pois foi necessário o sangue do Santo para nos purificar. Ela desmascara nossas tentativas de autossalvação, lançando por terra os ídolos do mérito, da moralidade exterior e da religiosidade vazia. Diante dela, o pecador não pode se esconder. A luz que brilha do Calvário revela a podridão de nossa alma e, ao mesmo tempo, oferece o perdão que vem do céu. Que contraste glorioso! Vergonha e glória, morte e vida, condenação e salvação, tudo ali reunido. Oh, como é necessário que preguemos a cruz! Não uma cruz suavizada, decorada ou diluída, mas a cruz sangrenta, escandalosa, ofensiva à carne e reveladora da graça. Essa é a cruz que salva, que ressuscita mortos espirituais e transforma blasfemadores em adoradores. Não há outro evangelho? Tudo fora disso é farsa, é impotente para redimir, é tolice para a eternidade. Portanto, não importa quão refinado seja o argumento filosófico, quão pomposa seja a liturgia, ou quão sofisticado seja o discurso religioso, se a cruz não for o centro, tudo é vaidade. Que venhamos a gloriar-nos nela e apenas nela. Pois ali, e somente ali, fomos libertos do mundo, e o mundo foi crucificado para nós. Muitos hoje tentam tornar o evangelho aceitável aos ouvidos do mundo. Mas a verdadeira pregação do evangelho nunca será popular, porque ela denuncia o pecado e exalta Cristo crucificado. A cruz é ofensiva porque ela fere a carne. Ela diz ao homem: você está tão perdido que apenas a morte do Filho de Deus pode salvá-lo. Isso é humilhante, é escandaloso, é insuportável para o coração orgulhoso, mas é o caminho da vida. Você quer saber se uma mensagem é genuinamente cristã? Pergunte: ela exalta a cruz de Cristo? Ela proclama que a salvação vem somente pelo sangue derramado no Calvário? Ela faz o homem se prostrar e glorificar apenas a Deus? Se sim, então você está ouvindo o Evangelho de Deus. Se não, você está diante de uma imitação piedosa que não pode salvar. A cruz é o altar do maior amor e da maior dor. Ali, Cristo suportou o peso do nosso pecado, o cálice da ira divina, o abandono do Pai, tudo por amor a nós. Quão grande é esse amor, que prefere ser ferido por nós do que nos perder. E ainda assim, quantos zombam disso? Quantos ignoram ou desprezam essa oferta gratuita da graça? Oh, que tragédia! Eu lhes digo, amados, que o verdadeiro cristianismo começa ali.
no chão ensanguentado do Gólgota. Não há nova vida sem morte. Não há ressurreição sem crucificação. A cruz não é um adorno para o pescoço, é um instrumento de morte. Devemos morrer com Cristo para viver com Ele. Devemos ser crucificados com Ele para sermos libertos do pecado. A cruz não é apenas um símbolo, é uma realidade espiritual que deve ser vivida. Paulo disse que, pela cruz, o mundo está crucificado para ele, e ele para o mundo. Isso é mais do que poesia, é transformação. Significa que todo o sistema de valores deste mundo, sua glória, seus prazeres, suas promessas falsas, foram mortos para ele. E ele também morreu para o mundo. Oh, quão poucos vivem assim! Hoje, muitos querem um cristianismo que não os afaste do mundo. Querem gloriar-se na cruz sem abrir mão do orgulho, do conforto e da aceitação social. Mas isso é impossível. A cruz é um divisor de águas. Ela nos separa. Ela nos marca com o selo de Cristo. E o mundo nos odeia por isso, assim como odiou o nosso Senhor. A cruz não permite neutralidade. Ou você está com Cristo ou contra Ele. Gloriar-se na cruz é mais do que admirá-la. É viver sob sua sombra. É negar a si mesmo, tomar a própria cruz e seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. É morrer para os próprios desejos, para os próprios planos, para a própria justiça, e viver pela fé naquele que nos amou e se entregou por nós. Isso é escândalo para os orgulhosos, mas é salvação para os humildes. E assim, com lágrimas nos olhos e fogo no coração, eu digo: não há glória maior do que ser achado em Cristo, crucificado com Ele, morto para o mundo e vivo para Deus. Que essa seja a nossa confissão, a nossa canção, a nossa bandeira. A cruz é o começo da vida, vida abundante, vida eterna. A mensagem da cruz é simples e profunda. É a mensagem de um Deus que ama tanto os pecadores que deu seu Filho em resgate por muitos. Mas essa simplicidade é exatamente o que a torna desprezada pelos sábios segundo o mundo. Eles desejam uma filosofia, um sistema ético elevado, algo que exalte a mente humana. Mas Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da pregação da cruz. E não pense que esse escândalo ficou no passado. Ele permanece. Onde quer que a cruz seja fielmente proclamada, ali haverá escárnio, rejeição e perseguição. A cruz nos lembra de que não somos capazes de nos salvar. Ela nos humilha profundamente. Mas ao mesmo tempo, ela nos exalta, pois nos faz co-herdeiros com Cristo, filhos do Altíssimo. Oh, se pudéssemos compreender a profundidade do amor revelado ali! Se pudéssemos sondar o mistério da graça que se fez carne, que sofreu, que sangrou por nós. Cada gota do sangue de Jesus grita: a dívida foi paga. Cada cravo, cada insulto, cada suspiro dele nos garante: você é amado com amor eterno. Portanto, se você crê em Cristo crucificado, não tema. O mundo pode zombar, os religiosos podem rejeitar, os demônios podem acusar, mas a cruz está acima de todos eles. Ela é o trono da graça, o altar do sacrifício, a chave do céu e o túmulo do inferno. Oh, irmãos, se a cruz é tão poderosa, por que tantos cristãos hoje vivem como se fossem derrotados? É porque esqueceram de onde vieram, esqueceram o preço que foi pago e negligenciam o poder da cruz em sua santificação. A cruz não é apenas o portal da salvação, é a estrada da vida cristã. Somos chamados a tomar nossa cruz diariamente. Isso significa renunciar ao eu, ao pecado, ao mundo e viver para Deus. A cruz transforma não apenas o nosso destino eterno, mas a nossa maneira de pensar, de amar, de sofrer. O cristão que contempla o Calvário não pode permanecer o mesmo. Seus olhos são lavados, seu coração é quebrantado, suas prioridades são invertidas. Ele começa a amar o que antes odiava e odiar o que antes amava. O escândalo da cruz, para ele, torna-se a sua honra. Mas cuidado, amado. Há muitos que falam da cruz, mas não vivem por ela. Há uma forma de piedade que nega o seu poder. São os que querem Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Querem os benefícios do sangue, mas não o caminho da renúncia. Isso é traição. Quem ama verdadeiramente o Cordeiro, segue-o até o fim, ainda que seja pelo caminho do sofrimento.
O mundo odeia a cruz porque ela condena sua vaidade. E se somos amigos da cruz, o mundo também nos odiará. Não há comunhão entre a cruz e o palco da glória humana. Por isso, devemos escolher: ou agradamos aos homens, ou glorificamos a Cristo. Paulo escolheu a cruz. Que nós também a escolhamos com gratidão e coragem. Medite, ó alma, no que custou tua salvação. Foi na cruz, entre ladrões, sob zombaria, com mãos traspassadas, que o Salvador expirou. Ali, ele foi esmagado sob o peso de tua culpa. O sol escureceu, a terra tremeu, o véu se rasgou. Tudo porque o Cordeiro de Deus estava tomando sobre si as tuas transgressões. Quão grande é esse amor que se fez maldição por nós! Quem contempla essa cena e não se rende, tem o coração mais duro que o aço. E quem contempla e crê, jamais poderá gloriar-se em outra coisa senão na cruz. Não em obras, não em talentos, não em posição, mas somente em Cristo crucificado. A cruz é o testemunho de que fomos amados quando éramos indignos e salvos quando estávamos mortos. Lá na cruz, vemos a justiça e a misericórdia beijando-se. O juízo que era nosso caiu sobre o Filho amado e a graça que não merecíamos jorrou sobre nós. Não há maior revelação da santidade de Deus e da sua ternura do que ali. Por isso, o evangelho da cruz não pode ser substituído. Qualquer evangelho sem cruz é um engano letal. E assim, irmãos, é na cruz que está a chave da vitória. Não é na autoconfiança, nem em estratégias humanas. É no sangue, no sacrifício, na entrega de Cristo. É ali que o pecado perde o domínio, que Satanás é envergonhado, que o inferno é vencido. A cruz é o estandarte da nossa fé. Tremulemos com coragem esse símbolo até o último suspiro. E o que diremos da vergonha da cruz? Sim, foi um instrumento de escárnio, reservado aos criminosos. Mas o nosso Senhor o transformou em glória. Ele suportou a vergonha por causa da alegria que lhe estava proposta, a alegria de redimir um povo para si. A vergonha foi o preço da reconciliação. Não temos nós também que suportar afrontas por causa dele? Oh, como tememos o desprezo dos homens, como trememos diante do riso dos zombadores. Mas lembre-se, o Filho de Deus não se envergonhou de ti. Ele foi despido, cuspido, humilhado publicamente. Se ele não recuou diante da cruz, como poderíamos nós recuar diante do seu chamado? A vergonha que hoje suportamos será coroada com glória eterna. A cruz é o sinal de nossa união com Cristo. Estamos nele, crucificados com ele, sepultados com ele, ressuscitados com ele. Portanto, não devemos viver como órfãos, mas como filhos adotados, comprados por alto preço. Nossa vida já não é nossa. Ela pertence àquele que por nós morreu e ressuscitou. Levante os olhos, ó crente. Veja além da cruz o trono. Veja além da dor, a coroa. Veja além da luta, a eternidade. A cruz não é o fim, é o começo. Começo de uma nova natureza, de uma nova família, de uma nova pátria. Quem abraça a cruz com fé, abraça a vida. Que contraste eterno existe entre o homem que rejeita a cruz e aquele que nela crê? O primeiro tropeça nela, a considera loucura e permanece cativo de seus pecados. O segundo se rende, é quebrado e encontra libertação. A mesma cruz que condena também salva, dependendo da resposta que se dá a ela. A cruz exige uma decisão. Não se pode ser neutro diante do Calvário. Ou você é transformado por ele, ou permanece endurecido. E esse endurecimento é perigoso, porque cada recusa à graça torna o coração mais frio, mais distante, mais cego. Por isso digo: se hoje ouvires a voz do Senhor que clama da cruz, não endureça o teu coração. A cruz de Cristo é a âncora do verdadeiro evangelho. Tire-a e você terá apenas moralismo. Dilua-a e terá apenas religiosidade sem poder. Esconda-a e terá apenas uma fé que agrada aos homens, mas não transforma vidas. Que jamais nos envergonhemos dela. Que a proclamemos com ousadia, mesmo que sejamos ridicularizados. Pois há uma glória que aguarda os amigos da cruz. Há uma herança incorruptível, um reino eterno, uma alegria que não pode ser tirada. E tudo isso começou naquele dia,
naquela colina, naquele madeiro. O escândalo da cruz tornou-se a canção dos remidos e sua vergonha virou nossa exaltação. Aleluia! Hoje, ouvimos Spurgeon relembrar com firmeza e paixão a mensagem central do Evangelho, a cruz de Cristo. Ela é escândalo para o mundo, mas é o início da verdadeira vida para todo aquele que crê. Não há neutralidade diante do Calvário. E é isso que o torna tão poderoso e transformador. Se esta mensagem tocou seu coração, não ignore o chamado da cruz. Volte-se para Cristo, renda-se a Ele. Faça da cruz sua glória, sua canção, seu refúgio. Pois ali, no sangue derramado do Salvador, está o poder de Deus para a salvação, restauração e vida eterna. Inscreva-se no canal Pensadores Cristãos para ouvir mais pregações profundas como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a cruz. E lembre-se, o escândalo da cruz é o início da vida.